Abra comigo aí a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10. Naquela passagem que nós conhecemos como a armadura de Deus. Vocês vão ver que o apóstolo Paulo faz uma comparação, fazendo um simbolismo de coisas essenciais que nós devemos ter na nossa vida cristã. E ele vai dizer que isso, fazendo isso, nós vamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Né? Eu já vi em muitas igrejas, não, muitas não, exagerei. Mas eu já vi algumas vezes campanha para revestimento da armadura. Né? Como você se revestir da armadura de Deus? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Se a gente for ler aqui, você vai ver que, tendo uma vida cristã, automaticamente é como se você estivesse se blindando, entendeu? Como se estivesse se revestindo. Mas não é para que você fique imune e nem te livrar das batalhas, mas é para que você possa pelo menos lutar elas. Entendeu? Para que você possa pelo menos lutar elas. E ele vai estar explicando assim, por que você deve se revestir dessa armadura? Porque a sua luta não é contra as coisas naturais. Entendeu? A sua luta é transcendental. Sendo a sua luta na região celestial, você pode ir lá na região celestial lutar com Lúcifer, com o diabo, que ele não é mais Lúcifer, eu já expliquei isso aqui, né? Você pode ir lá lutar com o diabo? Não, não pode. Então, como você aqui milita uma batalha na região celestial? Aí ele explica, se revestindo de toda a armadura de Deus. Aí fica aquela pergunta, o que é essa armadura? Será que é algo tão assim, tão louco? Para o mundo pode ser, mas para nós crentes não. Porque você vai ver, ele coloca aqui itens que deveriam fazer parte da nossa vida devocional. E esses itens que deveriam fazer parte da nossa vida devocional é o que ele chama de armadura. Mas tem um item que tem que fazer parte da nossa vida devocional, mais do que tudo, que ele não coloca ela na armadura. E aí eu vou ler com vocês, eu quero ver se vocês conseguem perceber que item é esse. Vamos lá. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, e contra os príncipes das trevas desses séculos, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Por que ele fala tomai toda a armadura de Deus? Porque não adianta um soldado ir para a guerra só com escudo. Ou ele ir para a guerra só com capacete. Ou ele ir para a guerra só com a espada. Ele tem que tomar toda a armadura de Deus. Você vai ver que a questão de ficar firme, fique firme, o objetivo de você se revestir dessa armadura é para que você possa estar firme. Firme. Você vai ver que parece por 3 ou 4 vezes ele fala, e tendo feito isso, fique firme. Porque não adianta você também ir para a guerra. Eu não estou falando no sentido de guerra como coloca esses pregadores de libertação, não. Nada disso, nem nada perto disso. Mas o Paulo faz uma comparação com um soldado romano se preparando para a guerra. Agora, adianta você estar revestido com toda a armadura, com a tropa melhor possível, mas na hora que a batalha começar, você recuar? Na verdade, o apóstolo Paulo aqui está preocupado com os irmãos de Éfeso, para que eles não recuassem, não desanimassem da fé, não deixassem o evangelho, não largassem o que o apóstolo Paulo tanto exortou que eles fizessem, que é a unidade, por causa da diversidade que vem. Você sabia que uma das coisas que tem a tendência de acabar com a unidade da igreja é uma luta que a igreja passa? Porque ao invés de nós nos unirmos como um só,
em um só franco de batalha para poder ganhar a guerra, nós acabamos nos atacando uns aos outros. E o diabo sabe disso. Entendeu? Então ele fala assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possai o quê? Resistir no dia mau. Havendo feito tudo, fique firme. Não adianta, ou seja, você tomar essa armadura toda, mas na hora que a batalha acontecer mesmo, você começar a recuar. É necessário que o soldado permaneça no campo de batalha. O apóstolo Paulo, em outra ocasião, é interessante, porque quem leva essa carta para Éfeso parece que é Timóteo. E na carta que ele escreve para Timóteo, ele diz: aquele que foi chamado, foi alistado, foi chamado para militar na causa do Senhor, não se embaraça com as coisas dessa vida. É um outro princípio para que você possa resistir, ficar firme. É você estar focado na batalha. Sempre lembrando, não estou falando batalha no sentido que é colocado por esses teologia da libertação, não é nada disso. Nada disso, nada perto disso. Isso não tem nada a ver. Está falando mesmo de você ficar firme na sua vida cristã. Aí quando você, então agora, eu quero essa armadura, né? Eu quero ser revestido com esse poder. Aí ele vai dizer o que é. Toda a armadura de Deus. Continua. Aí ele continua de novo, vai dizer, versículo 14. Estás, pois, firme. Ele fala de novo. Vendo, versículo 13, ele fala assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E havendo tudo isso, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Cingido o vosso lombo com a verdade. Você, acho que é colocar o cinto, né? Você cingir o lombo com a verdade. Ele vai dizer assim, vestindo a couraça da justiça. Você sabia que o soldado usava uma couraça? Né? Aquela couraça. Então ele chama couraça da justiça. Não adianta você colocar uma couraça, você colocar a armadura, se você não tiver aquele cinto para sustentar tudo em você. O que sustenta a espada, eu não vou nem falar o nome porque é palavrão, que eles usavam, que era aquela madeira com um negócio de ferro na ponta pontiagudo, né? Hoje o nome é palavrão. O que ele sustentava tudo aquilo, inclusive a água que ele ia levar para poder beber, tudo, era no cinto, né? Era a couraça. E ele está dizendo assim, que nós devemos cingir o nosso lombo com a couraça da verdade. Tudo deve ser de acordo com a verdade. Aí eu vou continuar dizendo, não vou entrar em detalhes para isso aqui não. Calçando os pés com a pregação do evangelho. Era a sandália de proteção que o soldado romano usava. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Eu gosto de destacar isso aqui, capacete da salvação, só para vocês poderem entender. O capacete é o que protege a cabeça. Vocês já ouviram falar de textos que falam assim, do tipo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse texto não está falando de você lembrar do que Deus já fez na tua vida. Nada disso. Está falando de você lembrar do evangelho. O apóstolo Paulo depois vai falar em outras palavras que ele pensava nas coisas que são de cima e não nas que são nessa terra. Vestir o capacete da salvação é você ter a mente focada totalmente no evangelho. Só assim você não consegue perder o rumo. Entendeu? Você não consegue perder o rumo. E a espada do quê? Sempre grave isso, meus irmãos. A espada não é sua. A espada é do Espírito. Ainda bem que não é sua e nem é minha.
Entendeu? Porque se fosse nossa a espada, teria sido forjada aqui nessa terra. Mas a espada do Espírito foi forjada lá no céu, que é a palavra de Deus. Entendeu? Aí a pessoa fala, eu estou com a minha espada aqui, a palavra de Deus. Não, a espada não é sua. A espada é do Espírito. E é daqui que é tirado esse ditado, o texto. Só que ele é dito errado. Minha espada, aqui é minha espada. Não. Aqui é a espada do Espírito. Claro que você vai ficar falando isso só para vocês terem um entendimento. A espada é do Espírito. E por que a espada é do Espírito? Faz questão de destacar. Porque muitas espadas eram forjadas pela própria pessoa. E a espada do Espírito, se fosse minha, teria sido forjada aqui. Mas ela foi feita lá no céu. Pronto, acabou a armadura. Tem um item que não está entrando nessa armadura aí. Que deve ter na vida devocional. Qual é? Consegue achar aí no texto? A oração. Mas a oração não entra como um item da armadura. Entendeu? Porque você não tem como ter nada disso aqui sem oração. Se você for ver na armadura, eu gosto de destacar, eu gosto de botar assim, a parte da frente da armadura com a de trás, tinha uma parte aqui, era presa por elos, tudo era preso com elos, e com fechos e colchetes. Eu chamo isso da oração. Não tem armadura sem colchete, sem fecho e sem elos, para sustentar a armadura. Tanto é que o Paulo tem essa ideia que ele fala assim, orando em todo tempo. Quando você estiver num lugar que você precisar, estiver usando, porque olha só, quando você está com a armadura, há momento da batalha que você usa mais uma parte do que a outra da armadura. Entendeu? Então você está sendo atacado com dardos e com dardos. Você usa o escudo. Você foi atacado de outra forma, pegou na sua cabeça. Então, nesse momento foi sendo usado o capacete. Você precisou caminhar até o campo de batalha. Então, nesse momento, você está usando mais as sandálias. Entendeu? O que é interessante é que ele quer dar a entender que cada vez que você faz qualquer uma dessas coisas, você deve estar fazendo isso orando em todo o tempo. Se você vai pregar o evangelho, você tem que fazer o que antes? E se você vai pregar, você tem que fazer o que antes? E se você vai caminhar para ajudar uma pessoa, para socorrer, você tem que fazer o que antes? É em todo o tempo. Uma igreja que ora muito, ela é uma igreja unida. Uma igreja que tem propósitos comuns para interceder é uma igreja unida. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando Pedro foi preso? O líder estava preso da igreja. E a perseguição estava muito grande. O que era para ter acontecido? Cada um ter se escondido. Mas aí eles tinham que orar junto com Pedro. Não tem como orar junto se não estiver junto. Então estavam todos juntos, reunidos na casa, orando. Se nós nos tornarmos pessoas mais intercessórias, nós seremos mais unidos. Nós seremos mais unidos. E a intercessão é uma prova daquilo que eu falei na outra semana. Da mortificação do egoísmo. Não é para responder, é só para pensar. Se a tua oração for dividida em 10 minutos, você gasta quantos minutos orando pelos outros e quantos minutos orando por você? Por aí você consegue entender se você é um intercessor. Só que intercessão não é ministério. É obrigação para todo crente. Você não vai ver Deus separando ninguém para o ministério de evangelizar. Existem os evangelistas. Existiram os profetas. Mas evangelizar é um id para todos. Todos devem evangelizar. Todos devem pregar a palavra de Deus. E todos devem interceder.
Orar uns pelos outros, foi o que Jesus disse. Orai uns pelos outros. Se eu orasse pelo Ney, eu não ficaria preocupado de orar por mim, e nem o Ney preocupado de orar por ele. Porque ele sabia que tinha gente orando por ele. Ele se preocuparia em orar por outras pessoas. No fundo, estou dando só o Ney como exemplo, estou dizendo que é o Ney, né? Porque ele está aqui na frente. No fundo, a gente sabe que as pessoas não oram pela gente. Então a gente corre para orar por nós. E o que acontece é uma corrida em busca, cada um da sua bênção. E não tem como ser unido assim. Está cada um querendo buscar o seu. Veja como é que a gente sai de casa para vir para o culto querendo ser abençoado. Aonde tem na Bíblia que você vai para a igreja para ser abençoado? Não tem isso nas Escrituras. Não tem. Mas a gente faz. E está todo mundo querendo a sua bênção. Como é que eu vou me preocupar com a bênção do outro? Não tem que fazer proposta, pessoa. Quem está aqui essa noite para ser abençoado? Ninguém. Jesus não faz essa proposta. Nós estamos aqui para cultuar o Deus vivo e verdadeiro. Ele nos abençoando ou não. Eu destaquei essa parte da revista porque foi interessante, porque o rei ali, ele convocou todo mundo para orar. Foi igual em Nínive. Quer avivamento? Bota o joelho no chão e ora. O maior avivamento registrado na Bíblia foi na cidade de Nínive. E o que o rei convocou as pessoas para fazer? Orar e jejuar. E aquela nação que era má, não tem como ser unida. Onde todo mundo buscava seus interesses, todo mundo buscava o seu prazer, a morte lá, a vida lá era tratado como algo sem valor nenhum. De repente estavam todo mundo unido orando por uma causa. Então a oração